Foi lançada ontem em Belo Horizonte a campanha Outubro Rosa. Vamos ver. A cor está nas roupas, nos cabelos, em lenços, echarpes e até na maquiagem. O rosa é a cor do mês de outubro e vai colorir toda a cidade com um objetivo muito especial. É a campanha Outubro Rosa. O objetivo da campanha do Outubro Rosa é o alerta e a conscientização da sociedade civil, das mulheres e dos gestores públicos em relação à necessidade do diagnóstico precoce, em que nós podemos atingir metas de até 95% de cura da doença câncer de mama. A campanha dura todo o mês de outubro e conta com um rol de mulheres que atuam no meio feminino. A apresentadora Márcia Rezende, madrinha pela segunda vez, dá um importante recado. Então você não fique esperando sentir alguma dor, né? A gente precisa fazer o nosso check-up todos os anos. As mulheres acima de 40 anos, 44 anos, né, faziam mamografia, e agora a gente vê que o governo está possibilitando isso mais do que antes, né, através do SUS. Então procure o seu médico, procure o posto de saúde perto da sua casa, faça os seus exames, faça o exame de toque, de mama mesmo, para que se você sentir alguma alteração, procurar um médico. Se Deus quiser, não vai sentir nada, mas é muito melhor a gente prevenir do que remediar. A apresentadora do De Tudo Um Pouco, Carol Malta, também é madrinha e apoia a iniciativa. Nós vemos assim ações que o governo realmente tem se importado com a nossa saúde. As mulheres têm tido realmente uma maior oportunidade de se tratar, de se cuidar, de prevenir. O número de mamografias tem aumentado. Hoje em dia o governo ele gasta em média R$1.000 por mulheres para poder trazer aquela condição que nós precisamos como mulher. Então precisamos estar juntas, unidas, como o corpo de Cristo, umas cuidando das outras. O câncer de mama é a principal causa de morte entre as mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são esperados ainda para este ano mais de 57 mil casos da doença. A melhor forma de prevenção é o diagnóstico precoce. A partir desse ano, o Estado de Minas passa a incorporar também a oferta de exame de ultrassom, quer dizer, um incentivo para a realização de exames de ultrassom naqueles casos em que seja necessário para complementar o diagnóstico do possível câncer de mama, caso ele exista. Para minimizar o agravamento da doença e aumentar as chances de cura, o Estado ampliou o rastreamento com 10 unidades móveis de mamografia e oferece o exame para mais de 750 mil mulheres, entre 40 e 69 anos. No ano passado, em Minas Gerais, nós tivemos mais de 5 mil mortes por câncer de mama. Grande parte dessas mortes podem ser evitadas com o diagnóstico precoce. É nesse esforço que a campanha entra, quer dizer, para que quanto mais cedo a mulher possa fazer o exame e fazê-lo de maneira regular, para que ela possa, caso venha a ter algum indício de câncer, ela possa cuidar dele mais cedo e evitar que o câncer seja letal. Selma é de Itaúna, no interior do estado, e descobriu um câncer no seio há 1 ano. Graças a uma das unidades móveis, ela pôde fazer o tratamento a tempo. E hoje está curada. Descobri foi através dos exames que eu fiz no caminhão. A médica falou comigo assim que era para mim procurar um médico de câncer. Eu procurei o Dr. Geraldo e fui lá em Divinópolis. Chegou lá, ele disse que era uma lesão que eu tinha que fazer a cirurgia. E tinha que tirar aquela lesão, que senão ia passar para outra coisa. Eu fiz a cirurgia, Deus foi tão bom que no instantinho foi rápido a minha cirurgia. Cuidou de mim muito depressa, achei excelente. Que bom, graças a Deus por isso, né? Bom demais. Então, como a gente está falando aqui, diagnóstico precoce, como foi no caso dela, é melhor, claro, é melhor não ter nada, mas se houver alguma coisa, quanto antes detectado, melhor. E para continuar falando sobre essa campanha e principalmente sobre a importância do diagnóstico precoce, as causas, a cura, o tratamento, tudo o que tem a ver, que envolve o câncer de mama, eu recebo aqui no estúdio Valdeir Almeida, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de Minas Gerais. Tudo bem, doutor Valdeir? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigada por ter vindo. Grande honra.
Que bom, nós estamos aqui, né, com o nosso... símbolo do Outubro Rosa. Símbolo do Outubro Rosa. Você sabe o que significa Outubro Rosa, Márcia? Você sabe por que de onde que ele veio? Sei, mas eu vou deixar você explicar para o pessoal. Ótimo, eu sabia que você sabia. Porque desde o ano passado eu sou madrinha, né? Uma das madrinhas. Né, é muito interessante isso, eles chamarem pessoas de importância e que tenham um acesso à população para que possa divulgar esse movimento. Esse movimento começou em 1990 nos Estados Unidos, em Nova York, onde se tinha corrida pela cura. Então, o que é corrida pela cura? Eles tinham uma corrida onde se fazia uma menção a várias doenças, entre elas o câncer de mama. E até que a partir de 1990 se colocou o câncer de mama como ponto principal dessa corrida pela cura em outubro em Nova York. E depois se espalhou para outras cidades americanas e hoje, ainda bem, graças a Deus, no mundo inteiro. E isso demanda um esforço muito grande de todas as sociedades de mastologia, dos médicos, das madrinhas, dos governos, para que as mulheres procurem um serviço médico e nesse serviço médico elas tenham aí, né, o seu atendimento, a realização da mamografia, para que a gente tenha a detecção precoce do câncer de mama. Isso é o mais importante. Como você falou, o câncer de mama hoje é o câncer que mais atinge a mulher brasileira. A gente tem numa faixa aí de 51.140 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. A incidência é altíssima. Eu falo que é quase uma epidemia da doença. É muito importante. E é sabido, se a pessoa tem um diagnóstico precoce, ela tem cura. Um câncer de mama inicial, ela tem mais de 95% de cura em 10 anos. Isso é um dado excelente que, infelizmente, a gente não consegue com o câncer avançado. E a única forma de ter um diagnóstico precoce é a realização da mamografia. Então, eu quero lembrar você, telespectador, que está assistindo a gente agora, chegou em casa agora com essa correria do trânsito que, infelizmente, né, atrapalha às vezes a gente de chegar no horário que a gente está ao vivo nessa quarta-feira. Você pode mandar a sua pergunta para 3209-3301 ou pelo e-mail semprefeliz@redesuper.com.br. Dr. Valdeir, a gente tem sempre, por mais que se fale que a televisão mostre muitos programas, muitas matérias, ainda existem muitas dúvidas, muitos mitos e verdades em relação ao câncer de mama. Os mitos são sempre os mesmos, né? Me parece. Não, mas eles se perpetuam. Não é? Perpetuam. Então, vamos tentar esclarecer e tirar esses mitos aqui no programa de hoje. Eu tenho certeza que o nosso telespectador vai aprender ainda mais um pouco de hoje, como eu sempre aprendo, né? A gente sempre aprende, é muito bom aprender. Então, vamos começar pelas causas. Existem causas para o câncer de mama ou ainda não se sabe, apesar da genética? O que pode causar o câncer de mama, doutor Valdeir? Essa pergunta eu acho que ela é sensacional porque é a grande questão. Toda mulher, quando ela tem um câncer, ela fala assim, o que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Nada. Ela não fez nada, não deixou de fazer nada. As coisas, nesse caso, né, a gente não tem uma causa determinada do câncer de mama. A gente sabe que a gente tem causa hormonal, causa comportamental, causa genética, virótica, qualquer coisa. Vou te explicar um pouquinho, assim, para o telespectador, o que é o câncer. A gente tem células se multiplicando o tempo todo no nosso corpo. Isso acontece com todo mundo. Uma multiplicação que você tenha errada dessa célula, o organismo, ele faz o quê? Ele tem um mecanismo de parar com essa multiplicação. Então, imagina uma célula que ela é alterada, se ela se multiplica sem parar, aquilo vai desenvolver um tumor que vira o câncer. O grande problema do câncer de mama é que a gente não tem uma causa definida. Como eu falei, tem causa comportamental, genética. Todo mundo fala a respeito da causa hormonal, da história familiar. Mas a história familiar, só 10% dos cânceres de mama que são familiares. As outras causas não são determinadas. E tudo em medicina que tem muita causa é porque ninguém sabe muito bem o que é. Essa é a questão. Vou fazer um exemplo. O câncer de colo do útero. A gente sabe que o vírus do HPV está ligado à causa, né, à gênese, à causa do câncer de colo do útero. Se você trata o HPV, está aí a questão da vacinação, você trata o câncer de colo do útero. Na mama, infelizmente, a gente não tem. Por isso que a gente bate muito na tecla do diagnóstico precoce. Mas eu quero falar de novo. Quando a mulher tem um câncer de mama, ela não fez nada e não deixou de fazer nada. Aquilo aconteceu como acontece em quase 52 mil novas mulheres por ano no Brasil e quase que 1 milhão de novos casos por ano no mundo. É muito alto, né, essa incidência. Bom, outro mito, como você acabou de esclarecer, não fez nada, ou seja, mesmo se a mulher tiver uma vida saudável, atividade física, alimentação correta, não fumar, não beber, isso pode ajudar, digamos assim, a evitar, talvez, ou não existem esses dados comprovando isso, doutor Valdeir? Tem. Os dados têm e eles são muito claros.
O que a gente tem hoje? Tem um dado que eu acho interessantíssimo. A japonesa, ela tem uma incidência baixíssima de câncer de mama, uma das mais baixas do mundo. Quando a japonesa muda para os Estados Unidos, a primeira geração ainda continua baixa a incidência do câncer de mama. A segunda geração, que assume os hábitos de vida da cultura americana, que é o quê? Uma dieta riquíssima em gordura, um sedentarismo, o cigarro, etc, 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 a incidência fica igual à da americana. Então, por aí, só por esse dado, a gente vê a importância do fator comportamental. Então, o que eu chamo de comportamental? Primeiro, ingestão de gordura saturada. Evitem ao máximo. Isso é fundamental. Alimentos conservados com esses conservantes, alimentos embutidos, isso tudo tem uma ligação. Mas o científico que a gente sabe é gordura saturada. Carne vermelha em excesso, isso tudo tem um fator causador. A gente pode aproveitar, hoje em dia a gente tem tanta informação, ler os rótulos, né, claro. doutor Valdeir? A gente não tem hábito de ler os rótulos, então às vezes você acha que não tem, até escreve assim, baixo teor de gordura saturada, mas você vai lá, confere que baixo é esse, e evitar, é claro, né? Eu acho que esses cuidados são muito importantes. O outro cuidado que você colocou é a respeito da bebida alcoólica. A bebida alcoólica em excesso, ela leva ao aumento da incidência de câncer de mama. O cigarro em excesso, em cigarro a qualquer nível, eu falo que cigarro nunca é tarde para parar, independente da idade ou da quantidade. E o cigarro também. O cigarro tem vários fatores que são oncogênicos, que são substâncias que provocam câncer e que eles também devem ser abolidos da cultura. E como outra coisa em relação ao fator comportamental, que eu acho importante nós colocarmos, é a questão da gravidez. O que tem acontecido? As mulheres têm tido uma tendência de ter uma gravidez mais tardia. A questão profissional, né? E tem várias outras questões, até de se ter um casamento hoje, as relações estão tão difíceis, as pessoas têm demorado demais a se encontrar. Né? E isso é uma coisa realmente difícil. Então, a gravidez tende a ser mais tardia. E isso leva ao aumento da incidência do câncer de mama. Então, a gravidez tardia leva ao aumento da incidência. Isso é fundamental a gente lembrar. A questão da amamentação. Nós sabemos que uma amamentação, ela por um longo período, ela protege também contra o câncer de mama. Então, todos esses hábitos comportamentais são extremamente importantes. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo e observar, e também lembrar o outro lado de algumas pessoas, algumas mulheres, por exemplo, eu conheço algumas mulheres maravilhosas que não têm esses hábitos ruins, mas tiveram câncer de mama. Ou seja, não significa que aquela mulher que tenha esses hábitos saudáveis, alimentação saudável, ou atividade física, ou não sejam sedentárias, ou não fumem, não bebam, não vão ter o câncer de mama. Com certeza. Como você falou muito bem no comecinho da nossa conversa. Não que você tenha feito algo ou deixado de fazer algo, né? É uma fatalidade, digamos assim. A partir de qual idade, doutor Valdeir, o câncer de mama começa a aparecer com mais frequência? Infelizmente, eu tive no consultório essa semana uma menina de 23 anos com câncer de mama. Meu Deus. Então, parece que está antecipando. Se a gente for colocar a estatística no global, não tem ocorrido o aumento das pessoas mais novas. Isso realmente não tem ocorrido. O que a gente tem visto é que tem tido um aumento total da doença. E o grande problema nessa história, o problema maior nisso é o quê? Se uma pessoa de 70 anos tem um câncer de mama, eu vejo e falo assim, ela tem 70 anos, mas se uma menina de 20 e poucos anos tem câncer de mama, isso cria uma comoção grande, maior ainda. Isso é muito complicado. Em termos de diagnóstico precoce, em termos de questões de saúde pública, o que a gente tem? O governo do federal, ele tem uma lei de 2008. Essa lei é que toda mulher com mais de 40 anos, ela tem direito a fazer sua mamografia. O grande problema é disponibilizar a forma dessas mulheres fazerem a mamografia. Depois de 2013, eles passaram isso para 50 anos. E dá um espaço grande, né, de 10 anos, que é um espaço importante. A gente sabe que é uma população onde que ela precisa ter um acompanhamento. A maioria das entidades, das sociedades médicas, eles recomendam a mamografia a partir dos 40 anos. Então, toda mulher depois dos 40 anos, ela deve fazer uma mamografia anual. A gente viu na reportagem, o governo de Minas, ele proporciona isso, né, para a sua população. Isso é uma coisa extremamente importante. Foi um avanço que nós tivemos nesse governo atual, onde que foi disponibilizado esses caminhões de mamografia. Você, como Adri, você já viu os caminhões, é interessantíssimo. Lindo, isso. São caminhões cor-de-rosa enormes. Viajam. E lá de dentro tem um mamógrafo, onde que a mulher sai com o exame em mãos e o exame ele é etiquetado
de uma fita verde até uma fita vermelha. Quando é uma fita vermelha, ela tem uma alta suspeição por câncer de mama. Então, ela deve procurar rapidamente o serviço e ela é avisada disso, ela é chamada para procurar um serviço. Então, o serviço funciona muito bem. Mas eu acho que é importante a gente colocar que o que deve ser feito? Depois dos 40 anos, a mulher tem que fazer sua mamografia anual e procurar um serviço médico, um mastologista, para que anualmente ela faça também um exame de mamas. Isso é fundamental. Quando você pergunta qual a maior época de incidência, é entre 45 e 55 anos. Essa é a maior época de incidência do câncer de mama na mulher. Mas diferente dos outros cânceres, o câncer de mama nunca acaba. A mulher, quanto mais velha, maior o risco. Todo mundo fala assim, ela tem 80 anos, não tem mais risco. De jeito nenhum. Né? A pessoa, quanto mais velha, maior o risco de câncer de mama. Igual o homem com a próstata. Quanto mais velho, maior o risco de câncer de próstata. Ok, vamos dar só um tempinho aqui na nossa conversa para conhecer agora a história, doutor Valdeir, da Patrícia. Ela teve o diagnóstico de câncer de mama, fez o tratamento e hoje é considerada sem a doença. Vamos conhecer. Uma doença silenciosa e que a cada ano faz mais vítimas. Por ano surgem cerca de 57 mil novos casos de câncer de mama, o que equivale a 22% do total de todos os tipos de câncer diagnosticados. A Patrícia conhece bem esses números. Após 7 anos convivendo com um nódulo na mama direita, em 2012 exames mostraram que ela tinha um tumor maligno no seio. Acho que a primeira palavra que passa na vida, na mente da gente é morte. Infelizmente não tem como não associar, porque é uma doença que leva sim, como qualquer uma outra, pode levar ao óbito, mas que dentro do contexto que a gente vive, ela vem sendo falada de uma forma muito negativa, então não tem como você não associar. Medo, angústia, incerteza do que ainda está por vir. Essa é a reação da maior parte das pessoas ao receber o diagnóstico positivo. Mas, se detectado ainda no início, as chances de cura aumentam consideravelmente. Passado o desespero inicial, Patrícia procurou se informar mais sobre a doença. As pessoas evitam mesmo, não falam, no máximo falam uma doença ruim. Então, assim, ninguém gosta de tocar no assunto e talvez por isso muita gente não tem informação, muita gente não perceba até que está com a doença, porque é uma doença muito silenciosa. Se você não observar o seu corpo, no caso do câncer de mama principalmente, você não descobre fácil, porque na grande maioria das vezes o câncer não apresenta dor. Então, se ele não apresenta dor, for um sintoma que está, um nódulo, por exemplo, que está mais interno, você pode descobrir num momento que de repente vai ser tarde. Então, quando eu vi ali que tinha essa questão que eu ia ter que enfrentar, eu não sabia como, além de Deus, que ia estar do meu lado, mas eu falei, eu tenho a minha parte humana que eu posso fazer. Então eu fui pesquisar o que eu poderia fazer para poder acelerar os processos, para poder ter um resultado eficaz no tratamento, o que eu poderia evitar. Então essa pesquisa começou nesse sentido. Uma certa curiosidade, mas ao mesmo tempo o que eu podia fazer como paciente em tratamento. E durante todo o processo, o apoio foi fundamental para a sua reabilitação. Durante esse tratamento, o que me ajudou muito foi apoio de família, apoio de amigos, de pessoas que eu nem imaginava que pudessem estar ao meu lado, que se levantaram, que brigaram comigo, lutaram comigo durante esse período todo e me fizeram assim não ficar focada na doença, porque isso aí é um ponto que você tem que trabalhar bem, o seu emocional. Em fevereiro de 2013, Patrícia se submeteu à cirurgia para a retirada do tumor. Após 16 sessões de químio e 33 de radioterapia, ela não tem mais incidências da doença no organismo. Hoje em dia, eu faço apenas um tratamento em casa mesmo com hormônio, que é um comprimidinho que eu tomo todos os dias. Eu tenho que fazer esse tratamento por um período de 5 anos. Graças a Deus já bateu nessa jornada aí. O dia que você passa a perceber que a sua vida vale de verdade, você começa a correr atrás das coisas, valorizar as coisas, as pessoas e principalmente você de uma forma
completamente diferente do que você fazia antes. Procuro da melhor forma seguir minha vida como uma pessoa normal. Da outra vez eu falei, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero seguir minha vida. E é o que eu estou fazendo hoje. Isso mesmo, Patrícia, continue seguindo sua vida. Você está linda e com certeza tem muita vida ainda pela frente, não é? A gente acredita sim nisso, que com a bênção de Deus aí, com seu cuidado e com toda a sua vontade de viver, você vai viver muito ainda, contar a sua história para ajudar tantas outras mulheres que com certeza estão assistindo a gente agora e podem estar passando por esse momento difícil, né, doutor Valdeir? Com certeza. Eu acho que essa coisa do dividir, das pessoas virem que não é só com elas que isso acontece, isso traz um retorno muito grande e traz um conforto muito grande às pessoas. Mas eu sempre falo uma coisa, nunca compare o seu caso com o de outra pessoa, porque o tumor, ele é daquela pessoa, então a resposta é individual. Então uma pessoa teve um tumor mais avançado, ela não sabe, ela teve um câncer, mas às vezes é um caso muito avançado. Verdade. Né? E o tratamento também é muito individualizado. Totalmente individualizado. Só numa coisa do tratamento que a Patrícia falou interessante, que é uma coisa da maioria das pessoas. Eu tenho que tomar 5 anos, graças a Deus já fez 1 ano. Mas esse comprimidinho que se toma, ele reduz em 50% da pequena chance de retorno de doença que tem. Então, isso é uma arma sensacional. Então, isso é um benefício muito grande para que ela tenha. Com certeza, não pode ser negligenciado de jeito nenhum, né? Bom, tem perguntas dos telespectadores chegando, eu vou fazer só uma por enquanto, porque a gente vai ali para a cozinha para dar um tempinho aqui na nossa conversa, dar uma adocicada ainda mais aqui na nossa conversa e daqui a pouco eu volto. A Maria do Carmo, doutor Valdeir, pergunta o que é uma categoria 2 na mamografia no caso do exame de mama. É preocupante? Bom, eu acho que é importante a gente falar o que são essas categorias, né? Existe uma classificação que chama BIRADS. Então, toda mulher que tem uma mamografia, ela tem uma categoria de 0 a 6. Mas o que a gente tem na maioria das vezes é uma categoria de 0 que precisa, a 1 é totalmente normal e a 2 é um achado totalmente benigno, é uma mamografia totalmente normal. A categoria 3, ela precisa de um outro acompanhamento, né? Ela precisa de um acompanhamento mais precoce, alguma coisa. A 4 é suspeito, a 5 altamente suspeito e a 6 quando já sabe que é câncer. Então, categoria 1, 2, não se preocupe em nada. A 3 e a 4, a 5, tem que procurar um médico, inclusive a 0 também. Ok. Bom, de volta aqui na nossa conversa, estou recebendo hoje Dr. Valdeir e Dr. Sérgio, Dr. Valdeir Almeida, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia de Minas Gerais, e chegou agora também Dr. Sérgio Bicalho, coordenador do Programa de Controle de Câncer de Colo do Útero, e Mama. Tudo bem, né, queridos? Obrigada, Dr. Sérgio, por ter vindo. Desculpas pelo atraso. Está desculpado. Trânsito da nossa cidade. Exatamente, gente. Tá difícil, não tá? Dificílimo. Doutor Valdeir também, sorte que saiu um pouco antes, mas chegou esbaforido também aqui, né? Mas chegou bem a tempo, né? Deu tempo de estar aqui com a gente, já nos ajudou bastante, já aprendemos bastante. Agora vou explorar você também um pouquinho, viu, doutor Sérgio? Vai ser um prazer. A gente já tem muita coisa para falar, mas eu vou fazendo as perguntas dos telespectadores à medida que eles forem fazendo suas perguntas, porque eles gostam de ter as respostas, né? As perguntas deles respondidas. A gente, se faltar alguma coisa daquilo que a gente queria falar sobre tratamento, a gente fala depois. O Leonardo foi o primeiro a ligar e por isso eu vou honrar o Leonardo, que foi o primeiro a ligar. Ele diz: uma prima que está com câncer foi recomendado a ela um tratamento com radioterapia intraoperatória. Onde podemos encontrar? Bom, é o seguinte, a radioterapia intraoperatória é um grande avanço que nós tivemos aí no tratamento do câncer de mama. Só para fechar isso assim um pouquinho, o que a gente sabe? Toda vez que a pessoa vai fazer um tratamento conservador, que ela vai manter a mama dela, onde ela vai tirar uma parte da mama, essa parte que foi retirada vai ser reconstruído e, posteriormente, ela tem que irradiar aquela região. Por que essa irradiação? Para que não se tenha uma recidiva, um retorno da doença no local. Então, toda vez, vocês viram a Patrícia contando que ela fez 33 sessões de radioterapia. O que a gente tem hoje? A gente tem esse grande avanço de tratamento, que é o seguinte: na hora da cirurgia, a pessoa faz a radioterapia. Isso é um avanço enorme. Aqui, nós temos poucos lugares no Brasil que isso é feito. Aqui é feito no Hospital Mater Dei, onde que a gente tem um aparelho que faz esse tipo de radioterapia. Ela é uma radioterapia totalmente localizada e com uma quantidade
pequena de efeitos colaterais e com a grande vantagem da pessoa ser tratado logo na hora da cirurgia. Isso é um avanço muito grande, mas não são todas as pacientes que podem. Existem alguns casos específicos para fazer isso. Né? Deixa eu só te falar uma coisa que você falou, uma coisa na oração que eu achei extremamente interessante, sobre a questão da força de vontade e se apegar a alguma coisa. Eu sempre falo, quando você está falando de tratamento, que é o seguinte, para a paciente, ela não vai ficar doente. Ela está com um problema e esse problema vai ser resolvido. Então, ela não vai ficar doente, ela tem um problema e vai ser resolvido. E com duas coisas que são importantes, fé e pensamento positivo. Se ela tiver isso, ela caminha muito mais facilmente. É verdade. Essa força de vontade, essa vontade, não é, de ser curado, de ficar bem, de viver, ajuda com certeza muito, não só nesse caso, como todos os casos, né, de doenças, de enfermidades. Bom, vamos lá. A Luana Vasconcelos... A Luana já lê. A Luana está fazendo um elogio. Beijo, Luana. Obrigada, querida. Onde buscar, doutor Sérgio, buscar mais informações do serviço móvel de câncer de mama? Estou precisando demais. Eu queria aproveitar, eu não sei se já foi comentado entre vocês, sobre o Outubro Rosa. Falamos do princípio, mas porque, na verdade, assim, é interessante, assim, a gente... Por que as pessoas se perguntam, mas todo ano tem esse movimento, o porquê do Outubro Rosa, né? E é importante a gente ressaltar a importância da gente celebrar, consagrar o mês de outubro como mês de controle, de mobilização para prevenção do câncer de mama. Sempre que você tem um anúncio na mídia, utiliza a mídia, propaganda, essa mobilização que é feita a gente conversando aqui sobre o Outubro Rosa, sobre como prevenir o câncer de mama, isso mobiliza algumas mulheres que usualmente não iriam fazer a mamografia, que não se preocupam tanto com esta doença. Então esse movimento faz com que essas mulheres procurem e realizem a sua mamografia. O que acontece com a questão do mamógrafo móvel? Minas é um estado-país, são 853 municípios e apenas 162 municípios têm mamógrafos. Então, realmente, cria-se um impasse, quer dizer, a gente lança um programa e como que essas pacientes desses 700 municípios que não têm mamógrafo vão realizar o exame. Então, elas teriam que se deslocar até um município mais próximo que tivesse o aparelho. Então, esse mamógrafo móvel foi criado justamente para isso. O Estado está levando a mamografia até esses pequenos municípios para que essas mulheres possam realizar o exame. Então, a lógica nossa tem sido enviar o mamógrafo móvel para aqueles municípios assim, mais carentes mesmo, aqueles municípios que nunca realizaram mamografia. Então, essa tem sido a lógica do envio do caminhão de mamografia. Aí ele pergunta assim, como é que eu faço para agendar no mamógrafo móvel? Realmente, primeiro, ele pode ligar para o 155, que é a Central de Informações do Estado, 155, e uma pessoa de plantão vai informar, uma enfermeira vai informar a ele em qual município que o mamógrafo está. Agora mesmo, no mês de outubro, nós colocamos os caminhões nos principais municípios do Estado. Então, neste momento, tem um mamógrafo móvel na rodoviária. Interessante. É interessante, mas é impressionante. Assim, a gente não imaginava que a carência, que a necessidade das pessoas seria tão grande assim. Então, na verdade, hoje quase que aconteceu um tumulto pela excessiva demanda das mulheres que estavam passando por lá e que queriam fazer mamografia. Então, é importante a gente ressaltar que existe uma demanda, uma oferta de serviço limitada. O caminhão não consegue resolver o problema de todas as mulheres, né? E para isso, em Belo Horizonte, existem outros centros de mamografia também. Mas eu aconselharia, então, ele ligar para esse ramal 155 e lá ele vai ter informações de onde que o mamógrafo vai estar e como conseguir, então, um agendamento para a realização do exame. Ok. Bom, eu vou pedir agora para vocês responderem as perguntas com um pouco mais de rapidez, porque os dois são professores, gente, eles explicam muito bem, mas tem muita pergunta, gente. Tem muita pergunta. Então, vamos lá. A Maria José, já até li de Leopoldina, elogiando o programa, ela fez uma pergunta. O que é microcalcificação, se isso pode evoluir para um câncer? Era também dúvidas que sempre são recorrentes, né, doutor Valdeir? A microcalcificação na mamografia aparece com pequenos pontinhos brancos. Isso é uma alteração que existe na mama da mulher.
Isso pode ser totalmente benigno ou como pode ser maligno. Existem vários tipos de microcalcificações. Toda vez que tem isso, ela deve procurar um serviço médico e ele avaliá-la. É aquela questão da categoria de BIRADS que a gente colocou. Mas microcalcificação não quer dizer que ela tenha um problema, quer dizer que ela tem que procurar uma ajuda. Ok. A Eliana de Belo Horizonte, ela pergunta se é verdade que existe um tipo de câncer não detectado pelo exame de mamografia. Bom, pode ser o que a gente chama de carcinoma oculto da mama. É um carcinoma que muitas vezes não está, ele inicia num prolongamento axilar, inicia na axila e muitas vezes esse tumor não é detectado numa mamografia. Ou então uma mulher jovem que tem uma mama densa e que então a mamografia não consiga, o tumor se esconde dentro da mama. São situações raras, não são comuns. A mamografia ainda é realmente o melhor método para a detecção do câncer de mama. Melhor do que o autoexame, melhor do que o exame clínico. Então, o que nós temos ainda é a mamografia. Ok. Você falou no autoexame, é bom a gente falar rapidamente, porque a gente acabou nem falando ainda na nossa conversa, né, doutor Valdir? A importância do autoexame, quando e como ele deve ser feito? O autoexame, ele não deve ser utilizado para prevenção do câncer. O autoexame ele deve ser utilizado como autoconhecimento. A mulher conhecer o seu corpo e ela conhecendo o corpo, se tiver alguma alteração, ela vai procurar um serviço médico. O grande problema, quando você tem uma lesão já detectada no autoexame, o que acontece? Já é uma lesão maior, né? É uma lesão com normalmente mais de 1 centímetro. Então, isso já perde um pouco aquela questão da mamografia, que diagnostica uma lesão mínima, então ela perde esse espaço. Então, o autoexame, ele pode ser utilizado, mas como prevenção não, mas como autoconhecimento. Okay. E a mulher deve fazê-lo todo mês, depois da menstruação. Ou então, quando ela para de menstruar, ela pega um dia fixo do mês e faz. Ok. Bom, você falou de mama densa, a pergunta da Lucilene, ela disse que quem colocou silicone pode fazer a mamografia normalmente? Olha, pode. E deve realizar, né? As pessoas ficam com medo de realizar a mamografia, acham que a compressão da mamografia vai estourar o silicone. Gente, não é nada disso. Existem técnicas específicas que permitem que a mulher que tem o silicone realize a mamografia de forma adequada. E vale aqui ressaltar, a mamografia é ainda o principal método de detecção do câncer de mama, inclusive nas mulheres que têm o silicone. Pode ser feito também a ressonância magnética, que é uma nova modalidade de diagnóstico que auxilia muito na detecção dos tumores mamários. Okay. Mas a mamografia, ela ainda é o principal método diagnóstico. Ok. Uma pessoa de Betim que não se identificou, ela pergunta o que é o fibroadenoma. Fibroadenoma é um tumor totalmente benigno da mama. É um nódulo benigno que não tem praticamente isento de malignidade, então ele não vira câncer. Isso é importante falar. O que nasce benigno, morre benigno. Não tem essa coisa, isso virou câncer. Não. O câncer é por outra coisa, não por causa do fibroadenoma. Ok. A Elaine de Santa Luzia pergunta para quem tem um seio muito pequeno se pode optar por algum outro tipo de exame. Faça mamografia. Pois verdade, ela acha que às vezes não dá para fazer, dá, sim. Mas dá porque eles têm a técnica, como você disse, né, doutor Sérgio? O tamanho da mama não vai influenciar na possibilidade dela realizar a mamografia ou não. Ok. A Rose, ela disse que ano passado retirou um mioma no útero e eles ficaram os meus ovários. Retirei um mioma e o útero, mas ficaram os ovários, agora está com cisto, se ela corre algum risco. Fugiu só um pouquinho aqui do nosso tema da mama, mas responde rapidamente para a Rose, se der para você responder, doutor Sérgio. Olha, na verdade, o cisto pode ser um folículo que está se desenvolvendo, pode ser uma coisa absolutamente normal, né? Ela deve procurar o ginecologista dela que vai avaliar que cisto é esse, se é um cisto, se é um folículo, se é um cisto realmente que mereça ser identificado, mas enfim, não tem nenhuma relação com a cirurgia em si, não tem nenhuma relação com o mioma. Ok. A Cláudia de Betim, Márcia, seu programa é sensacional, manda beijo para mim, estou sempre feliz, que bom, beijo para você, Cláudia, para todos de Betim também. Bom, vou regularmente ao ginecologista e aparentemente está tudo ok. De quanto em quanto tempo devo procurar um mastologista? Ela não fala idade nem nome. Essa pergunta é ótima. Eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que pensar. O ginecologista, ele é apto para o exame das mamas. O grande problema é que tem vários ginecologistas que não
examina as mamas das pacientes. Não dá para entender porquê, mas tem alguns que não fazem esse exame. E o que a gente sabe é o seguinte, ela deve procurar um serviço médico. Toda mulher com mais de 40 anos deveria anualmente fazer um exame médico das suas mamas. E aquela pessoa que tem algum fator de risco, que tem uma história familiar fortemente positiva, essa com certeza ela deve procurar o mastologista anualmente depois dos 40 anos. Gente, infelizmente nosso tempo acabou e a gente tem outras perguntas aqui, mas a gente vai deixar os contatos, você pode encaminhar suas perguntas aí para os contatos que a gente vai deixar no vídeo. Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Prazer. O tempo voa, né? Mas eu tenho certeza que deu para a gente aprender bastante, para a gente estar atento. E amanhã, né, coincidentemente, amanhã eu tenho meu médico, eu tenho minha consulta para fazer o meu check-up anual. Vai com certeza me pedir os exames todos, eu vou fazer minha mamografia e espero, né, trazer para vocês boas notícias, né, se Deus quiser eu vou trazer sim, claro, mas é só para estimular você que está assistindo a gente, as mulheres, os homens fazer os seus exames também, claro, né, a gente está falando especificamente aqui da mama, mas vocês também, homens, fazer os exames. Muito obrigada.